Quando eu ponho como tratar a sua TPM, a maioria já pensa assim, nossa, agora eu vou saber como resolver isso de vez. Fórmula mágica não existe. E como tratar a sua TPM começa numa outra ótica, tratando-a como uma amiga e não como uma inimiga, porque ela chega para trazer diversas circunstâncias e questões para a gente olhar, trabalhar e assim amenizar esses efeitos. Né? O corpo fala com a gente o tempo todo e a TPM ela vem como uma sábia, uma anciã, uma grande abuela, né? É a nossa quarta fase no ciclo e última. Então ela vem, cochicha tudo com a gente, literalmente no nosso ouvido, para dizer assim: olha para todas essas questões através desses sintomas, para que a sua vida melhore, flua, você viva plena e eu não precise vir dessa maneira em todos os seus ciclos. Olha só, gente, né? Eu acho que essa ideia sobre o que significa TPM é um primeiro tabu que a gente precisa quebrar sobre a menstruação. Eu falo disso no episódio 1 da nossa websérie que já está liberado, tá todo mundo assistindo. Eu quero agradecer aos comentários de todo mundo. Por quê? Porque a gente já ouve que toda mulher tem TPM. Ah, tá de TPM. Né? O que significa TPM? Tensão pré-menstrual. Imagina o que é para uma menina que está menstruando agora ouvir de um sistema machista e que nós, mulheres, falamos muitas vezes sem perceber, né? E é uma fala machista. É uma fala desinformada, na verdade. E por isso acaba se tornando machista, né? Ah, você deve estar de TPM. Ah, ela tá irritada, deve estar para menstruar, né? E isso só vai validando algo que não é real, que nós somos loucas, porque nós somos cíclicas, né? E vai criando um preconceito com a menstruação e com a TPM que lá na frente vira irregularidade menstrual. Você sabe que eu tenho alguns casos, sempre quando chega alguém para mim nos meus cursos fechados e que relata que tem problemas com a menstruação desde quando ela começou, eu sempre vou naquele ponto. Como foi a sua primeira experiência com isso, né? Porque essa primeira experiência, na maioria de nós, deixou impressões negativas. Vergonha, medo, constrangimento, né? E aí, a Juliana Tosi, que tá aqui, tá falando, né? TPM igual tempo para mim. Yes, isso mesmo. TPM é um tempo para mim, que a gente precisa respeitar. Ou tempo para meditar, o que você preferir, porque os dois precisam andar conectados nessa fase. A gente viveu um ciclo todo, né? A gente passou lá pela menstruação, que é a primeira fase do ciclo, depois a gente foi subindo no período pré-ovulatório com outras características comportamentais e emocionais. Aí a gente chegou no ápice, né, da nossa beleza, que é o período fértil. E aí quando chega essa quarta fase, é o momento de reavaliar, se reavaliar, né, e observar o que esses sintomas estão pedindo. E independente desses sintomas, que quando a gente não olha, não ouve e entra numa contramão, num ritmo biológico e mental, no oposto do que essa fase pede, o que acontece? A gente sofre mais com sintomas, porque o corpo ele dá sinais de que ele precisa o quê? De quietude, relaxar mais, estar mais na presença, pensar menos, né? Menos, como que eu posso dizer, movimento com o corpo que foi pesado para você, né? Então, por exemplo, as mulheres que treinam ou que mesmo são personais ou trabalham com o corpo, notam que no período pré-menstrual e menstrual, né? São momentos em que o corpo está pedindo um pouquinho mais de quietude. Então, a gente tem que procurar respeitar esse pedido, essas sensações na medida do possível. Mesmo que você trabalhe o dia todo, que você se recolha mais cedo, né? Cuide de você, tome um banho morno, deite mais cedo, faça uma meditação, faça um ritual aí para você relaxar. Por quê? Porque o corpo é a natureza do corpo. E é por isso que, sendo cíclicas, é óbvio que não vai dar como nós darmos conta de tudo. Não tem como a gente dar conta de tudo, né? Mesmo não sendo cíclico, nenhum ser humano tem que dar conta de tudo. E nós mulheres ainda entendendo tudo isso,
menos ainda. A gente tem que respeitar tudo e não tentar dar conta de tudo, né? E se respeitar. Então, como é que você vai tratar a tua TPM, né? Em primeiro lugar, como uma amiga. E segundo, que você vai conseguir interpretar esses sinais quando você se conhece nesse ciclo menstrual. E para fazer esse autoconhecimento cíclico, precisa de disponibilidade e é impagável, né? Porque você ter a liberdade de entender por que você tá com cólica desse jeito. Por que teu fluxo aumentou tanto? Por que você tem tido tantas enxaquecas nos últimos meses? Você entender o que o corpo tá pedindo com tudo isso, o que ele tá falando sobre você, pra você, é impagável, né? É por isso também que a websérie tá aí, ela é gratuita, o episódio 1 já tá disponível, o episódio 1 fala sobre por que a tabu ainda, a menstruação ainda é um tabu, a tabu ainda. A menstruação ainda é um tabu e a gente sabe que né? Nós aqui que estamos entendendo disso, vivemos ciclos sociais onde existem muitas mulheres que não menstruam, muitas mulheres que tomam pílula, onde você fica menstruada e parece que você, como disse uma amiga minha ontem, uma menininha verde, porque todo mundo olha, nossa, tá menstruada, mas existe menstruação ainda, né? Essa moda de bloquear o ciclo que acarreta em diversos problemas pouco tempo depois, né? Mas existe o interesse do sistema em não associar uma coisa com a outra, senão vai parar de vender hormônio para todo mundo. É muito importante que a gente entenda, desvende, tenha consciência e faça as nossas escolhas baseadas mesmo em informação, né? Quando a gente não tem informação, a gente fica na mão, literalmente, na mão de outras pessoas que vão querer dizer o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, e é por isso que chove mulher aqui dizendo que não aguenta mais, que já foi em vários médicos, que nada resolve. Tem que vir para a ginecologia emocional, tem que vir para o workshop, aproveitar a websérie que é gratuita, depois vem o workshop, e aí começar realmente a virar uma especialista em si. Tratar a tua TPM engloba principalmente você se tratar com amor, com cuidado, entendendo o que essa fase do ciclo pede. Né? O que a sua alimentação tem a ver com a quantidade de fluxo menstrual que você tem. O que a sua menstruação tem a ver, o que a sua menstruação tem a ver com a sua ovulação lá na frente. Por que a gente não pode usar aplicativo e tabelinha, esquecendo que se a nossa ovulação alterar, nossa menstruação vai alterar. E o que a gente tem que entender é quando a gente está ovulando para não correr riscos. E como aprender isso? A ginecologia emocional trabalha para isso, né? A gente deveria aprender tudo isso já na escola. Eu sempre falo isso aqui. E direitinho, não do jeito que a escola ensina, que é um jeito cheio de tabus, de preconceitos, né? Mas de uma maneira bonita, de uma maneira real, né? Que tudo isso é muito poderoso. Isso transforma não só nós, mas transformando nós. Imagina cada mulher transformada, se conhecendo por inteiro, com os 3 As: amor próprio, autoestima e autoconfiança. A gente revoluciona o mundo em prol da igualdade, da amorosidade, não da guerra como tá, né? O amor é mais poderoso, gente. E entender tudo isso parece que não tem nada a ver com amor, é auto-amor. É amor pela nossa mãe terra, entender o quanto nós somos conectadas com o clima, com as estações do ano, com as fases da lua, né? Parece que eu tô falando, divagando, é muito filosófico, tem gente que me ouve falando assim, fala, nossa, isso é muito bonito na teoria, quero ver com dor. Lembro que eu vivi 16 anos refém da pílula, com dor, com muitos problemas ginecológicos, e eu faço o que eu faço porque eu entendi que no momento em que eu odiava ser mulher, que eu não queria menstruar, que eu não queria ouvir falar que a TPM era minha amiga, e que eu achava que eu podia ficar grávida a qualquer momento, por falta de informação, eu nunca imaginaria que eu descobriria tudo isso, que tudo isso era tão potente a ponto de virar o meu trabalho, né? E eu luto contra uma corrente muito mais forte hoje, que é um sistema que quer tirar o direito da mulher se reconhecer no ciclo, tirar o direito da mulher menstruar, tirar o direito da mulher escolher o que ela faz com o corpo dela. E vocês acham que eu tô aqui brigando à toa? Eu tô brigando aqui porque eu sei que é verdade o que eu tô falando. Eu tô brigando aqui porque eu vejo
Todas as alunas que passaram pelo meu curso, gente, a gente bateu mais de 3.000 já nesses últimos anos, desde 2017. E aí eu vejo como que elas vivem, o que elas fazem, o quanto as terapeutas aplicam o que eu ensino para pacientes, e eu falo, é isso que me dá gás para brigar com o sistema todo, né? Porque é óbvio, gente, se eu estivesse fazendo um trabalho aqui, proporcionando um curso sobre como bloquear a sua menstruação sem ter efeitos, eu ia vender horrores. Eu ia vender horrores. Mas eu quero puxar para o que é real, original, verdadeiro. Não é bloquear o ciclo que resolve os problemas. Não é bloquear o ciclo que resolve sua TPM. Porque quem para com a pílula sofre com TPM. Não é que sofre com TPM. Meu amor, você estava bloqueada antes. Você estava usando uma capa. Você não ovulava, você não tinha os seus hormônios femininos, você tinha hormônios sintéticos, você estava linear igual a um homem. Tirou essa capa, tirou esses hormônios, você volta a ser mulher, você começa a sentir de tudo. E aí, sem informação e perdida, você fala, que raio é esse? Eu quero voltar a tomar essa pílula. Não, tudo isso está tentando se ajustar em você, para que você usufrua das potências que você tem quando você está com seus hormônios em dia. Quando a sua intuição está funcionando, quando a tua glândula pineal, que eu falei tanto ontem, né? Nossa raciocínio de ontem, tá livre aqui de toxicidade, de bloqueios, né? Eu tava falando sobre o quanto a pineal trabalha como uma antena mesmo quando a gente tá menstruada, né? A Thaís tá falando, optei pelo DIU de cobre, mas vivencio todas as fases do meu ciclo focado na qualidade de vida. Sim, é um direito seu, mas o cobre, além de você ter um organismo estranho aí dentro, o cobre em excesso ou em déficit, mas acontece excesso nas mulheres com cobre, né? Ele pode dar cheiro ruim na menstruação, coágulos, um processo inflamatório discreto, mas é por isso que algumas sentem dor, vem coágulo à menstruação, sentem um odor. E o excesso do cobre já está associado a desencadear depressão em mulheres que usam DIU de cobre, né? Tem um caso sobre o DIU de cobre que eu gosto muito de usar, que é uma mulher que para mim é um ícone, que é a Carol Teixeira, que trabalha com Tantra, atua dentro do meu curso, eu atuo dentro dela. E a Carol, ela tem uma energia sexual muito em dia, ela sempre usava DIU de cobre, até que um dia a gente se conheceu num evento no Rio, e ela me ouviu falando tudo isso no evento, e aí ela falou que ela resolveu tirar o DIU. Só que ela não achou que ia ter tanta diferença, né? Então, assim, eu acho que o DIU de cobre é a possibilidade menos pior que a gente tem, porém invasiva, tem essas questões. E lembrando que você não precisa usar o DIU para prevenir uma gestação. Você pode conhecer o seu ciclo, que é tudo isso que eu tô falando, que é poderoso, e fazer a contracepção consciente, que é a mais segura que existe. Ela é mais segura que DIU. Ela é mais segura que camisinha. Por quê? Porque ninguém discute com uma mulher que conhece totalmente o seu corpo, que percebe quando a sua ovulação mudou. Ninguém discute. E não é difícil. O que é difícil é a gente incluir uma cultura que nos ensine a simplicidade de fazer autoconhecimento cíclico. Só que essa simplicidade requer disponibilidade. Então, enquanto a mulher não tem disponibilidade, toma pílula, usa DIU e outros contraceptivos aí que queiram, né? Mas é importante, estou aqui para falar sobre tudo, né? DIU de prata, a mesma coisa. O princípio de DIU, ele pode não ter cobre. A gente não sabe a longo prazo, porque o DIU de prata é muito recente. Os efeitos colaterais que vai acarretar resíduos de prata no nosso útero. Lembrando que o útero é um sistema perfeito, você não precisa introduzir um organismo estranho para ele ficar ali parado no meio de tudo. Que queira ou quer não, isso sempre desencadeia algum processo inflamatório lá na frente, né? Ou outros problemas de saúde, mas que o sistema não associa ao DIU. Por exemplo, esses estudos sobre o cobre, o excesso do cobre, o déficit, e o grupo de mulheres que usava DIU estar mais predisposto à depressão dentro dessa pesquisa, nem é brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a indústria farmacêutica reina mesmo, ela produz também os DIUs, então a gente não tem nem acesso a esse tipo de estudo aqui, não existe o interesse de fazer, né? Então é importante a gente saber por que a gente está com DIU, porque a gente está com medo de engravidar, porque a gente não conhece o ciclo ainda. E ter essa oportunidade vai muito além de você quebrar o seu medo de engravidar e de você entender como funciona o seu corpo.
É justamente fazer essa reconexão com o centro energético uterino, que é onde está a energia yin, essas potências que eu vou explicar na aula 2, que vai ser liberada amanhã gratuitamente na nossa websérie, é realmente o pulo do gato, né? Então eu vejo mulheres que vêm aqui que falam, eu tô com o DIU, mas eu tô fazendo o diário do ciclo, mas eu vejo a mulher com o DIU, fazendo o diário do ciclo, acompanhando o quanto ela muda depois que ela tira o DIU, mesmo o DIU não sendo hormonal, né? Tirei o DIU Mirena, em menos de uma semana senti meu corpo mudar, até minha sensibilidade aumentou. Esse relato é muito comum, porque se você pensar que o útero é um centro energético mesmo, né? O órgão em si, ele é sensível por diversos fatores, né? E ele guarda sentimentos e registros, DNA, uma série de questões ali, existe uma série de filosofias. Qualquer coisa que você coloque ali dentro é como se você estivesse colocando um metal que corta o fluxo energético disso. Por isso que acontece essa mudança toda, né? Mas só vai perceber quem fizer a mudança. É que nem quem para com a pílula e depois fica sem pílula, né? Sim, eu uso por medo de engravidar. Sei até o lado que ovulo todos os meses. Maravilhoso, Juju, é isso. Eu também sei. E é isso, para isso que eu trabalho, para que todas saibam, né? Porque acompanhando isso, você sabe quando você vai menstruar ou não, né? Minha menstruação não está vindo. O que será? Não é gravidez, já fiz o teste. Pode ser milhões de coisas. Precisa ir a um ginecologista para fazer uma investigação, tá? Poderia falar um pouco do chip da beleza, uma bomba relógio? Nunca ouvi falar, Ana Lúcia. Nunca ouvi falar. Não sei o que é. Só se for aqueles hormônios subcutâneos para não sei o que, tudo isso é uma grande porcaria. Minha amiga colocou o primeiro DIU, depois o tal chip não melhorou em nada. É hormônio, né? É hormônio subcutâneo. Dá na mesma. Não melhora em nada. Porque hormônio, gente, não melhora nada. Para que serve contraceptivo hormonal? Não é um contraceptivo hormonal. Eu vejo como um bloqueador de ciclo. Então, uma mulher que tem um problema grave ginecológico, que está acabando com a qualidade de vida dela, por exemplo, uma endometriose profunda, tá? Ou ela está cheia de miomas e precisa fazer uma retirada do útero. Para ter um controle, uma qualidade de vida, essa mulher bloqueia o ciclo, usa tudo isso, ela não menstrua, ela respira da dor. Respirando da dor, consciente, ela vem aqui ou vai com qualquer outra pessoa entender isso que eu tô falando. Entender a raiz emocional dessa endometriose, que é um pedido da vida dela para ser revista. Endometriose tem origem comportamental, emocional, sistêmica, né? Então, assim, é um pedido da vida daquela mulher. Então, primeiro ela para e olha, qual é o pedido que a doença tá me trazendo? Fazer um trabalho, ter um acompanhamento, né? E aí, ela respirando dessa dor, no momento em que ela estiver preparada, a gente desmama ela da pílula. Eu faço isso com todas que vêm tomando pílula no workshop. Eu tô com um caso da turma 19, agora a gente vai abrir a turma 21, dia 13. Um caso de uma pessoa que não saiu da pílula, acabou o curso e não saiu. Mas ela tem problemas seríssimos sistêmicos com gestações indesejadas. Tanto do lado do marido, muitas gestações indesejadas na linha sistêmica do marido e dela. Então, esse medo sistêmico que está no campo morfogenético do casal de engravidar é extremamente forte, não é uma questão só de falta de autoconhecimento. Porque ela fez o curso inteiro, ela amou, mas ela não consegue sair da pílula e eu não consigo que ela tenha experiência do que é se reconectar com o feminino enquanto ela estiver com o hormônio. Então, o meu trabalho com ela não termina, porque ela acabou o curso, né? Primeiro que tem 1 ano de acesso ao curso. Então, durante o ano todo mundo tem acesso a mim, eu acompanho todo mundo quantas vezes precisar, em tudo que for preciso. Mas eu tô com essa questão. Só que a questão dela é uma coisa que não depende mais de mim. Porque para ela fazer esse passo, precisa de uma bateria de Theta Healing, na minha opinião. E eu já dei essa opinião para ela, é para isso que eu tô ali, né? E uma bateria de constelações familiares e precisa que o marido também esteja disposto a constelar esse sistema dele com esse medo. Então, é uma coisa muito mais funda, né? Muito mais profunda. Não é só... Ela já entendeu o que o autoconhecimento cíclico faz. Mas tem aí um registro que está maior do que ela. Mas só ela vai poder resolver isso. Eu não tenho como resolver, né?
Agora, tive um caso que eu sempre conto aqui da Renata. Ai, aliás, preciso marcar uma live com a Renata. E a Renata tinha uma endometriose profunda, muitos miomas, adenomiose, e terminou o curso e a Renata não conseguia sair da pílula. Eu não forço ninguém, cada uma tem um tempo, mas quando eu vejo que a mulher terminou o curso e o final é um grande finale com uma vivência forte de regressão até a menarca, primeira menstruação, a gente fez um acompanhamento muito próximo com a Renata. Depois de uns 60 dias ela saiu da pílula, ela tinha 15 dias de dor no primeiro ciclo, porque ela estava confiando, né? Ela só teve 3 dias de dor suportável e no segundo ela já não teve mais dor. Aí, passados 2 anos, a Renata perdeu a mãe dela. A mãe dela faleceu. E ela me procurou e falou que ela estava voltando com a pílula porque ela não dava conta de lidar com aquela perda e ela sabia que a endometriose dela tinha ligação com a mãe. E eu achei muito digno o que ela fez. E é por isso que a pílula tem que ser um bloqueador de ciclo. Ela é consciente, ela conheceu o corpo dela, ela entendeu, ela sabe para que serve. E ela viu, não vou dar conta de viver essa perda, porque essa endometriose vai voltar e eu não quero sentir a dor. Usou pílula, tirou a pílula de novo. A endometriose dela tá super controlada, os miomas reduziram muito e ela é mãe de 2 filhos. Quer dizer, tá grávida do segundo agora. Né? Teve a Estela, que tem o nome da mãe, em homenagem. A Renata é um presente. Eu tenho muitas histórias para contar, tem muitos depoimentos, a gente sempre compartilha na época em que a gente está abrindo inscrições para o curso, né? O curso fechado, a gente abre as últimas inscrições do ano no dia 13 de dezembro e vocês vão poder aproveitar e fazer durante um ano, não precisa se inscrever agora. Aproveita a condição, né? Eu vou dar 50% de desconto, é a última turma do ano com 50% de desconto. E eu vou dar mais 2 presentes extras no primeiro dia de inscrição, para 50 primeiras inscritas. Então, vale a pena vocês assistirem a websérie, que é gratuita, o link tá na bio, tá nos stories, amanhã a gente já libera o episódio 2, os 3 episódios vão ficar disponíveis até domingo, dia 12, e depois no dia 13, quem perceber que esse caminho é para si, vem pro workshop, que é lá dentro, que a coisa funciona de verdade. Gente, eu fico por aqui hoje. Tenho a TPM de vocês como melhor amiga que traz recados. Assistam os 3 capítulos da websérie. Eu falo bastante sobre isso, sobre TPM, sobre os significados dos nossos sintomas. Aproveitem tudo isso que é de presente para vocês. E amanhã eu tô aqui pra gente conversar nesse mesmo horário, tá bom? Às 13 horas, horário de Brasília, e 16 em Portugal. Seguimos juntas? Beijo no coração. Tchau, tchau.